Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é James. Hoje vamos falar do jogo entre Palmeiras e Capivariano, certo? Papo de Craque com James. Palmeiras e Capivariano. A equipe do Abel Ferreira venceu por 4-0 com gol do Andrés Pereira, Vitor Roque e Ramon Sousa. Vamos falar de escalação primeiramente? Vamos lá. Palmeiras entrou com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Alan, Andrés Pereira, Marlon Freitas, Maurício, Vitor Roque e Flaco Lopes. A equipe Capivariano entrou com Guilherme Nogueira, Diogo Matheus, Otávio, Wender Lomar, Luan Dias, Tiaguinho, Bruno Silva, Ravanielli, Carlinhos, Baiano, Vinícius Popó. Vamos ver se tem alguma pergunta. Máximo Moraes Santos, palmeirense, né? Falou: James, você acha que a fase do Palmeiras, o início bom do Palmeiras e o seu concorrente, que não está jogando um bom futebol, dá maior favoritismo para o título? Bom, isso é complicado porque o campeonato ela não funciona só em primeiras rodadas. Né? O Palmeiras foi muito bem, alguns momentos pós-derby, se você for ver, depois da Campeonato Paulista, teve vários jogos que ele encaixa, de certa forma. Até o Mundial, né? Ele encaixa sequência de vitórias seguidas, depois ele consegue encaixar com o Vitor Roque e Flaco Lopes, certo? Pós Copa do Brasil. Aí consegue começar a encaixar o jogo. Depois, no momento decisivo, em que nos últimos 4, 5 rodadas, possível 9 pontos somou 1. Isso deu a margem de reação do Flamengo, certo? Então, isso é uma pergunta bem clara, né? Nessa questão. Aqui estou em Silvio Adivaldo, que é a pergunta do Palmeiras também. Eu selecionei essa pergunta do Palmeiras para falar o jogo hoje. Tá. Seguinte. A pergunta é: você acha que Coutinho seria um bom nome para o Palmeiras? Não, eu não acho que o Coutinho seja um bom nome pela característica de jogo que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem uma característica de jogo que aposta mais pela velocidade de jogadores pelos lados. Né? O Coutinho é um jogador mais de meio campo, uma equipe de aproximação. Né? Então, é um jogador que aposta mais na criação pelo meio. Então, eu não acho que, para a característica do jogo do Palmeiras, não acho um bom nome. Né? Mas, enfim. Tá, o jogo entre Palmeiras e Capivariano foi muito bem, né? O Palmeiras ele entra com a característica de 4-4-2, mas ele varia de 4-2-3-1, né? Na fase ofensiva e em certo momento ele puxa 3-2-5 para poder apostar mais jogada pelos lados, né? E em algum momento ele faz a dobra entre Kelvin e Alan pelos lados e Piquerez e Maurício. Maurício acaba sendo mais um homem do meio campo, aí ele solta Alan jogando mais pela direita, certo? Vitor Roque hoje ele se comporta, lembrando do que no jogo do derby ele jogou, deslocou pelo lado esquerdo. Esse jogo ele foi mais apostando no centro, como 9 mesmo, né? Ele jogou mais como 9. A equipe do Capivariano chegou algumas vezes, certo? Inclusive nos primeiros 5 minutos tentou alguma jogada na bolas longas, apostando com Baianinho e Ravanelli pelos lados e apostando mais a capacidade do Popó de fazer, mas aos 5 minutos já o Vitor Roque consegue com jogada individual fazer 1-0, né? E já praticamente resolve o jogo.
Nos últimos 20 jogos do Palmeiras, contando com o ano passado, o Palmeiras não perde. O Palmeiras é muito forte jogando em casa. Em casa teve alguns resultados que você for falar, pô, empatou com Vitória, essas coisas, mas ele não perdeu jogando em casa nos últimos 20 jogos, né? Alguns lances do Carlinhos, né? Com a chegada, Capivariano tentou alguma jogada até 2-0, certo? O Capivariano tentou alguma jogada aos 21. Esse terço do tempo, ele teve algumas chances, né? Por exemplo, o chute fora da área do Baianinho, ele e depois teve outro lance Popó, que chega muito bem e acaba finalizando para fora. O Capivariano, ele aposta muito jogada pelos lados direito, né? Apostando a bolas longas que o Popó consegue fazer, né? Então o Capivariano, em certo momento, tentou incomodar, procurar o empate de 1-1, né? Com lance de bola parada também, né? Alguns lances. E o Palmeiras depois consegue aproximar, preencher jogadores mais no meio campo, né? De certa forma, Maurício funciona muito bem fazendo a função de jogador de elemento surpreso de meio campo, de pisar muito na área, mas quem cria muito na jogada é o Andrés Pereira e Marlon Freitas. O Andrés Pereira se sente bem mais cômodo no meio campo e o Marlon Freitas é um jogador que é um jogador de jogo direto, ele consegue lançar bolas que possa surpreender a equipe adversário. Isso ele constrói muito bem, fazendo o jogo vertical de lançamento e apostando na velocidade e qualidade do Flaco Lopes e Vitor Roque, e ao mesmo tempo tendo jogadores pelos lados que conseguem subir como Piquerez, Kelvin e Alan. Então com isso o Palmeiras começa a recuperar o terreno aos 30 minutos e tanto teve um lance, né, que foi iniciado pela esquerda e Vitor Roque faz um 2-0. O Vitor Roque coloca jogo no bolso, né? Capivariano é uma equipe que fez alguns jogos bons, né? A gente tem que entender também que uma equipe que chega para a quarta de final, ruim, ele não tem como ele ser ruim, né? Então, a equipe do Palmeiras, como um dos principais candidatos ao título, não só do Paulista, mas Brasileiro e Libertadores, sabemos que as equipes que brigam pelos títulos nacionais são Flamengo, Palmeiras e talvez o Cruzeiro, né? Botafogo acabou deixando esse de lado desde ano passado para cá e ele tem um começo bom, né? 3 vitórias seguidas, tudo fora de casa contra a Internacional, que deu muito trabalho para a equipe do Flamengo, né? Um dos piores jogos do Flamengo foi contra o próprio Internacional e contra o Lanús, né? O Palmeiras teve começou inconsistente, né? Vencendo o clássico, entre outras coisas. Teve alguns desacreditamentos em algum momento na derrota contra o Novo Horizontino, mas agora a equipe faz um começo do brasileiro sólido, né? E nesse caso vai encaixando novas peças, como João Arias, que entrou muito bem, né? João Arias, ele participa muito pelo lado direito, mas acaba finalizando mais pelo lado esquerdo. Então o João Arias não ficou em posição fixa, ele vai trocando posição de acordo com a movimentação da equipe do Palmeiras, né? E o lance do jogada, o Ramon Sousa pela direita, já com a ausência dos atacantes. Depois, quando o Palmeiras já estava com o jogo decidido, tira o Flaco e Vitor, coloca o Felipe Anderson, Sousa e Arias e o Luca Evangelista. Lembrando que o Luca Evangelista foi o jogador que
participou do melhor Palmeiras da temporada passada. Palmeiras da temporada passada que jogava bom futebol foi com a presença do Luca Evangelista. Depois da lesão dele, a equipe caiu muito no meio-campo, né? E agora com o encaixe do Marlon Freitas e Andrés, perfeitamente o Felipe Anderson com a presença do Ramon Sousa, o Palmeiras teve muito espaço para fazer contra-ataques e acabou resultando goleada, certo? João Arias pela esquerda, né, já mostrando sua qualidade individual, consegue cavar pênalti claríssimo, né? E eu vejo outro Andreas confiante no seu começo dos primeiros jogos pelo Flamengo até o jogo da final da Libertadores, né? E recuperando muita confiança, agora fazendo o gol do pênalti, batendo muito bem colocado, né? E depois, grande participação do Felipe Anderson, bola longa para o Sousa, mostrando sua qualidade e finalizando com 4-0. Sousa muitas vezes, né, entra no segundo tempo, a equipe com espaço, ele consegue fazer algo diferente, né? Ele teve altos e baixos, né? É um grande jogador, né? Quem assiste o jogo dele pela seleção paraguaia e em algum momento pelo Talheres na Argentina sabe que ele tem qualidade, né? Mas se espera ele ser protagonista, ainda não pegou o papel de protagonismo. Mas entrou muito bem contra Capivariano, né? Embora Capivariano não seja um adversário fraca, sabemos que esse tipo de equipe não tem que entrar com salto alto, às vezes você corre risco de ser eliminado contra adversários assim. E é isso, certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau.